Meus irmãos, graça e paz do Senhor a todos. Acabamos de ter aqui uma encenação que retrata o final do enredo que começa aqui no livro de Gênesis. Do que tange a pessoa que aqui em Gênesis 3:15 é chamado de a semente da mulher. Pastor Samuel já disse aqui, nós estamos introduzindo hoje uma série de lições no livro de Gênesis, que é o livro das origens, como tudo começou. E a maneira como Deus, na sua sabedoria, deu origem a todas as coisas, mas também na sua soberania, governa e dirige todas as coisas. Obviamente, nas lições sequenciais, especialmente a segunda e a terceira, nós voltaremos a alguns aspectos da lição que nós vamos apresentar hoje. A lição 2, por exemplo, vai tratar da glória de Deus, ou da ação de Deus na criação. A de número 3, a questão da queda e alienação do homem em relação a Deus. Hoje então a gente vai apenas apresentar essa ideia geral. Veja bem que na capa da sua revista está aí Gênesis. E eu ousadamente, e penso que é até uma ousadia além do que eu deveria ter, ousei mudar um pouco a ideia do subtítulo aí. A proposta é estudar o livro do Gênesis, e dentro do livro do Gênesis, estudamos a ideia da segurança na fé, ou melhor, a segurança do fiel ante a promessa da redenção final. Obviamente isso aqui tem aplicação pessoal para a nossa vida? Tem. Mas no que concerne ao conteúdo amplo do livro do Gênesis, e a partir do Gênesis que estabelece a base de toda a revelação, a grande esperança dos filhos de Deus aqui, daqueles que creem, daqueles que têm fé, é a redenção e a restauração final. Não é nada assim particular, de explorar, de lançar mão, de reivindicar alguma coisa muito particularizada, personalizada, individualizada, dessa promessa sobre a nossa vida. E eu entendo que é preciso que nós enxerguemos isso no livro de Gênesis. Que não há segurança, mesmo vivendo na fé, sendo fiel a Deus, se nós não entendemos que pela revelação e na revelação de Deus, tal qual nos fora revelada aqui nas Sagradas Escrituras, e o Gênesis, repito, estabelece o início, o princípio, o começo, não tem como viver segurança, porque sem a esperança da redenção, da restauração final de todas as coisas, em Cristo, por Cristo, na igreja e através da igreja, naquele dia da consumação final, a existência humana não passaria, vou botar o verbo assim nesse tempo, não passaria de uma piada de péssimo mau gosto. Você e eu não seríamos nada mais do que um calo dolorido e incômodo na face lisa de um universo silencioso e sem sentido. Eu penso que a grande verdade do livro do Gênesis aqui, tal qual essa lição nos propõe, é para que eu e você, e aí eu quero chamar a atenção disso aqui, para isso aqui antes de rapidamente falar da lição de hoje, que trata da trajetória do Éden até a Babel.
é que eu e você, nesse tempo que a igreja está atravessando, a partir dessa narrativa, desse enredo, do modo como o Espírito Santo inspirou o narrador ou o autor aqui a escrever a origem de todas as coisas, a sabedoria, a soberania, a majestade, a sublimidade de Deus exarada aqui no livro, é para que eu e você percebamos pelo menos 4 grandes perspectivas que eu, como estudante da Bíblia, e eu não vou dizer teólogo, mas como um teologando, tenho lido assim um pouco acima da média da maioria dos evangélicos, que é a cosmovisão panteísta, a cosmovisão deísta, a cosmovisão ateísta materialista e a nossa perspectiva bíblico-teológica chamada de teísmo. Nós somos da perspectiva do teísmo cristão. O que essa cosmovisão diz de imediato, nos afirma de imediato? Que nós aceitamos a existência de um ser soberano, imarcessível, infinito, absoluto, criador, mantenedor e sustentador da criatura. Mas dentro da perspectiva teísta ou da cosmovisão teísta, nós afirmamos também, e a lição vai dizer isso aí, no item 1, por exemplo, da lição de hoje. No nome de Deus, o Elohim, que é o nome que descreve exatamente a majestade, a soberania e a transcendência de Deus. E aí, por sermos teístas, respondemos ou temos resposta à ideia panteísta, que dos 180 anos para cá, gerou uma série de distorções ao ponto de a gente confundir esse Deus com a criatura, e tem gente imaginando, e eu digo assim, gente, até entre o chamado mundo evangélico, de que Deus é o universo, e o universo é Deus, Deus é tudo e tudo é Deus. Essa é a força ideológica que está dominando hoje nas universidades, especialmente nas ciências humanas, que é conveniente para o homem em função de que em alguma lição posterior nós vamos estudar, pensar, imaginar a partir dessa tese. Mas nós cremos na transcendência de Deus. O que é transcendência? A afirmação bíblico-teológica que Deus não é o universo, nem o universo é Deus, e Deus está além do universo. Ele é um ser pessoal, que liga aqui no mesmo início, no livro de Gênesis, parece no capítulo 2, tem um versículo lá que, ao invés de usar Elohim, vai usar Yahvé. Enquanto o nome Elohim fala dessa transcendência, da imarcessibilidade, da grandeza, da sublimidade desse Deus, e faz para nós, e coloca para nós a verdade, que Ele está para além do universo, o nome Yahvé diz que Ele é imanente, é Deus presente. Aí nós estudamos aqui, esse Emanuel veio, Ele esteve entre nós, Ele se encarnou, se tabernaculou, veio morar na nossa tenda. E a gente viu encenado aqui a razão do porquê que Ele se encarnou. Porque Ele é Deus imanente. E aí o livro do Gênesis, nessa narrativa, vai construindo isto, a fim de que nós compreendamos que esse Deus pessoal, imanente, que se interessa, Ele vem se relacionar, porque Ele é pessoal, Ele é uma pessoa, Ele não é uma força, Ele não é energia. Deus não é uma força cósmica. Deus não é um poder que se explora. Deus não é uma energia que se sente. Deus é um ser pessoal com quem nós nos relacionamos. E Ele está aqui nessa manhã, na pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Ele é pessoal. Ele é pessoa. Entende agora por que eu estou começando assim? Porque nossos filhos
Eu não vou dizer nossos filhos, aqueles que assentam conosco aqui e tal, dessa geração. E eu vou dizer desde os baby boomers, lá após a Segunda Guerra para cá. Mas os mais, acentuadamente, os de 40 anos para cá, eles estão intensamente bombardeados por essa ideologia, essa perspectiva. Por isso que aqui na Bíblia, nós vamos colocar aqui rapidamente, eu não vou passar do horário, que Deus, por ser pessoal, especialmente, Ele vem estabelecer um relacionamento com o seu povo. Por isso que nós lemos aqui no texto áureo, o Senhor naquele dia lá falando, lá no Éden, com Satanás, esse agente do mal, Ele disse, e porém inimizade entre tu e a semente da mulher. E haverá dessa semente, alguém que esmagará a sua cabeça. E tu lhe ferirás sempre o calcanhar. E a história da Bíblia, e por que não dizer a história da humanidade, é o relato dessa beligerância, desse conflito entre a semente malignizada, representada aqui por Caim, e a semente da fé. Abel, que foi assassinado, depois Sete, Enos, Cainã, Malaleel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. E não é nada necessariamente apenas do mundo esotérico. A ação é demoníaca. Assim como aquele agente, lá no Éden, a Bíblia chama de Satanás, a antiga serpente, o dragão, o diabo, entrou lá e enganou os nossos primeiros pais. Mas se faz através de coisas que acontecem aqui. Me parece, pastor Samuel, que é uma ironia. Talvez não ironia, mas coisas próprias da condição da espécie humana aqui. Que a primeira menção de uma civilização ou de uma cidade fundada na história bíblica foi feita pela raça caída, por aqueles que representam a grande serpente. Por incrível que pareça, foi entre eles que surgiu os primeiros sinais de civilização. Eles inventaram a manufatura, a ciência, a arte da encenação, e a música. Está lá, está aqui na Bíblia. Aí você pega e compra um livro, se você interessar e quiser, um livro de Erwin Lutzer, Serpente no Paraíso. Quem for mais ousado e corajoso, compra o do Saramago, que se tornou um ateu, o escritor português que se tornou ateu. O livro dele é só esse nome, Caim. E por incrível que pareça, de lá para cá, ao longo de toda a história, na briga, no conflito entre a semente da mulher, os filhos de Deus, aqueles que vivem a esperança e a segurança da fé, na esperança da redenção, tem que enfrentar toda essa logística, às vezes absurda, e hoje exageradamente tecnocrata. E em nome da ciência, desde o empirismo para cá, o iluminismo, esse ismo tudo aí, está ganhando terreno. E quando a gente aborda as questões da Bíblia, nossa abordagem tende a ser muito aguinha com açúcar. Nós temos preguiça de botar os nossos poucos neurônios para funcionar. A gente fica só na periferia, só arranhando. Temos medo, ou talvez, eu vou dizer uma palavra mais forte, preguiça de navegar em águas mais profundas, na revelação de Deus aqui. E se a gente não compreender essas questões a partir da revelação bíblica, conscientemente ou não, a gente vai ser cativo, ou se não cativado, a gente vai ser levado por essas mentalizações aí fora. Porque é a ideia que governa o mundo. Vocês já me ouviram falar várias vezes aqui, ainda que usando a força e o braço dos trouxas. É a ideia que governa o mundo. Daí porque Deus entendeu de trazer a sua revelação na forma escrita. Bom,
Mas a lição de hoje nos propõe como é que essa ação de Deus vai acontecer do Éden, o jardim, a casa do homem, até a Torre de Babel. Porque se Deus é soberano, Ele vai criar todo o universo. No universo, certamente, depois de algum tempo, Ele cria o planeta Terra, com as condições necessárias para que existisse vida aqui. E neste planeta Terra, para esse planeta Terra, Ele cria a espécie humana. E nós lemos aqui, e criou Deus o homem, à sua imagem e à sua semelhança. A sua imagem, conforme a sua semelhança, macho e fêmea os criou. E Deus plantou naquele grande Éden um jardim como lar do ser humano. Aí, o item 1 da nossa lição, que trata aí exatamente do Elohim e sua sublimidade, sua majestade, vai colocar aqui para nós que esse Deus, de modo soberano, mas também de modo muito sábio, criou tudo. E isso traz segurança para o meu coração, e nós que estamos na fé, temos isso como algo bem forte na nossa alma, porque isso pressupõe, ou isso afirma, que nós não somos produtos do acaso. Nós não saímos de um processo evolutivo de milhões e milhões de anos, de uma ameba jogada, unicelular, jogada pelas ondas do mar, em algum canto qualquer, um buraco qualquer desse universo. Você, cada um de nós aqui, somos obras das mãos criadoras de Deus. Deus tem propósito com a gente. Deus nos fez com significado. Eis a razão porque a gente precisa de estudar mais profundamente essas questões. E Deus, na sua soberania, Ele cria e cria de tal forma que vai orientando as coisas. E a gente vê no relato, aqui a gente vai reforçar isso nas outras lições, evidentemente, que Ele anuncia, Ele cria ordem, Ele faz separação, Ele traz informação clara, Ele nomeia aquilo que Ele cria, e Ele cria para além do fator cronológico e tempo. Ele não cria necessariamente no tempo, Ele cria com o tempo. Ele começa dizendo, e disse Deus, então Ele anuncia. Por isso nós temos a revelação, o Gênesis aqui. Ele anunciou o que ia fazer. E disse Deus, depois Ele deu uma ordem, haja e houve. Não está aí no livro, no capítulo 1 e 2 do livro de Gênesis? Pois Ele fez separação entre luz e trevas, entre terra seca e água, entre firmamento e tal. E aí, para já começar a colocar para a gente o que Ele vai colocar no capítulo 3, que é preciso haver separação consciente entre a semente santa, da qual Ele traria o Redentor, e a outra semente cainita. Não tem comunhão, não tem simbiose, não tem cola entre aqueles que servem e amam a Deus e essa gente aí. Não pode ter. Não estou dizendo em termos de convivência, de estar junto, de ter amigos. Estou dizendo em termos de perspectiva, de conhecimento, de ideologia, de compreensão da vida. Depois, Ele deixa bem informado. E assim fez. Ele descreve lá. E assim fez. Depois Ele traz uma nomeação. Ele dá nome. E chamou terra, e chamou os céus, e chamou o luminário, e chamou aquele que Ele criou de Adão. Aí o ser humano. Ele deu nome. Né?
E aí então fica para nós aqui relacionado ao primeiro item, em função de quem Deus é, o Elohim, o sublime, o soberano, o absoluto, aquele que é sábio no processo de criação, como relatado pelo escritor do livro de Gênesis. Ele escreve para nós um relato de uma perspectiva prescritiva e não descritiva. Por que estou dizendo assim, pastor Lúcio Hermano? Para que eu e você, como crentes e teólogos, e olha, irmão Joaquim, o senhor me conhece há algum tempo, e os irmãos me ouvem aqui bondosamente, sabe de todo o meu palavrório, e eu leio de tudo, da extrema esquerda à extrema direita, porque se a verdade que eu abracei e esboço não responder os meus questionamentos, eu estou dando PT saudação e estou indo procurar outra. Eu sou cristão porque o cristianismo me satisfaz de todos os meus questionamentos, e eu preciso ir um pouco além da fronteira comum. Para eu não ser levado aí por essa onda desse cientificismo absurdo. Eu não estou falando ciência, eu sou pela ciência, e temos que ser pela ciência, mas eu sou contra o cientificismo, que em nome desse cientificismo, que começou lá atrás, desde o empirismo inglês, iluminismo, essa coisa toda, se justifica. A Bíblia não é um livro escrito do ponto de vista descritivo, ele é prescritivo. A Bíblia não tem uma cosmologia, especialmente o Gênesis. A Bíblia tem uma cosmogonia. O que é uma cosmogonia? É aquilo que o filósofo, aqui tem gente que já fez filosofia, ou estão fazendo, ou farão. Aquilo que o filósofo define e separa como fenomenológico e numenológico. O que é o fenomenológico? É aquilo que a gente avalia e descreve como a gente vê. É o fenômeno, a fenomenologia. E o numenológico é aquilo que descreve, aquilo que é enquanto ser, na essência. O fenômeno, ou fenomenológico, trata da coisa do modo como eu percebo, como eu vejo. Daí a Bíblia falar que Josué orou e mandou o sol parar. Agora a ciência diz que não é o sol que faz o seu trajeto, é a terra que faz o seu movimento de rotação e translação em torno do sol. Então a Bíblia está errada? Não, é porque a Bíblia não foi escrita do ponto de vista científico, que ela não tem uma cosmologia, ela tem uma cosmogonia. E o autor sagrado, pelo Espírito Santo, até porque Deus só fala para ser ouvido, e ouvido para ser acatado, acatado para ser entendido, entendido para ser obedecido, e ele tem que usar a linguagem da sua época. Que era um mundo pré-científico. Ainda não tinha havido Copérnico, nem Galileu, nem a cosmologia, nem a astronomia. Então Deus tinha que falar na linguagem da sua época. E fenomenologicamente, eles olhavam o sol que nascia ali no leste, e ele fazia o seu trajeto e se punha lá no ocidente. Mas a gente sabe que cientista. Mas, pastor, a Bíblia conta a ciência? Não, é a gente aqui, por ficar aquém do estudo necessário, a gente acaba embarcando. E agora, a ideologia aí, pessoalmente, eu falei só do ateísmo e o teísmo, que são os dois mais religiosos que confrontam um com o outro. Mas tem o ateísmo materialista, que é a grande força de hoje, ideologicamente falando. E ateísmo materialista naturalista, alimentado pelo deísmo, que veio do século XVIII para cá. O que é o deísmo? É aquela tese que diz assim, não, nós precisamos de uma causa necessária. A ideia do motor imóvel lá do Aristóteles. Mas esse Deus, se ele existe, a gente precisa, que o fenômeno está aí, e eu não posso negar a existência do fenômeno, e essa coisa toda, e à medida que a gente avança no estudo do universo e do próprio ser humano, a gente percebe que há uma inteligência por trás. Então vamos pensar em Deus como um relojoeiro, uma causa necessária, um motor imóvel, uma causa não causada. Mas ele é como um relojoeiro, que fabricou o relógio, deu corda e abandonou. O nosso Deus não é esse não. O nosso Deus eu disse, eles falando que ele é transcendente, mas ele é imanente. Ele esteve aqui entre nós, em Jesus de Nazaré. Nós vimos a encenação aqui essa manhã. Ele esteve aqui e assumiu toda a nossa dor e todo o nosso sofrimento, ao ponto de sermos sarados pelas chagas e feridas que causaram nele.
Meu Deus, para mim, pastor Samuel, isso aqui é a grande verdade do cristianismo, que distingue o cristianismo de tudo mais. Só que a gente contenta com menos. Às vezes é preciso Jesus chegar perto da gente, no barquinho da nossa vida, e proferir o que ele proferiu naquele grupo lá em Lucas capítulo 5. Gente, faze ao mar alto e lançar a rede. Porque quem quer pescar tubarão não pode jogar a rede com a água na canela. Porque você quer entender a grandiosidade e ficar totalmente extasiado, embriagado e dar a sua vida por Deus, conheça mais dele. Sabe por que muita gente não valoriza muito as coisas de Deus hoje? Porque eles começaram lá no jardim da infância e até hoje só vive de papinha. E papinha de mucilon não sustenta marmanjo na fé. Assim como papinha de mucilon não sustenta homem adulto de 75 quilos. E tem crente que ainda ficou tão estagnado lá que ficou birrento. Se não fizer a papinha do gosto dele com a canelinha e não der na boquinha dele, ele faz bico e faz birrinha. E pica a mula e vai embora. Porque ele nunca ficou adulto. Porque nós contentamos com o mínimo. Olha, gente. Só que o item 2 da lição vai colocar essa ideia de coração do homem e o coração de Deus. Eu mudei aqui um pouquinho também essa ideia aqui, dentro do escopo do Éden à Torre de Babel. Eu tenho no mínimo, no relato de Gênesis, eu tenho no mínimo 5 grandes eventos. A queda, aliás, a criação, como relatado aqui no capítulo 1 e 2, a queda e a entrada do pecado no mundo, e por conseguinte a malignidade, a corrupção da espécie humana, ao ponto no capítulo 6 Deus dizer: olha, eu não vou ficar permanentemente insistindo com essa gente, com essa raça. Lá ele vai dizer no versículo lá, dizendo assim, ó, meu espírito não vai contender, não vai ficar insistindo. E eu vou dizer para todos nós aqui nessa manhã, a pior forma de castigo de Deus é quando Deus te entrega ao seu interesse malignizado, caracterizado pela queda. Não tem outra forma de maior castigo de Deus. Por isso que o mundo está indo de mal a pior. Não espere um paraíso aqui. Aliás, do paraíso nós fomos expulsos, do Éden. Nós somos gente expulsa de casa. Porque Deus, eu não disse lá que na criação Deus estabeleceu, além de afirmação, além de informação, Ele estabeleceu separação. Agora que vocês caíram, não pode ficar aqui comigo. Porque o Éden é o templo da santidade de Deus. Onde Deus chega e visita, como diz lá, na viração do dia, não pode habitar a malignidade. Então a gente lê o livro do John Milton, né, pastor Fernando? O Lost Paradise, ou o Paraíso Perdido. Lê o livro de John Milton. São gente expulsa de casa. Por isso que há um anelo tremendo aqui no nosso coração. Não importa que o sujeito seja até ateísta, ateu. Alguém diz, eu sou ateu, graças a Deus. Ele tem um anelo que grita aqui dentro. Ele precisa de uma resposta. Ele tem que encontrar significado. Que a gente é gente expulsa de casa. Então não espere um paraíso aqui não. Esse mundo vai de mal a pior. E aí na queda, houve a malignidade do ser humano. Mas aqui eu, para encerrar, coloco isso aqui da seguinte perspectiva. A gente vai trabalhar isso em aulas posteriores aí, evidentemente. Ou certamente. De que apesar da malignidade e do coração mau, da intimidade do ser humano, da natureza humana, a benignidade, a bondade de Deus ainda prevalece. Aquela raça corrompeu pelo pecado, e Deus falou, meu espírito não vai ficar permanentemente aí tentando convencer. É isso que vocês querem? Então vá. Chega na sua casa, você lê, abre a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, senta lá e dá uma lida nela. E diz lá, porque por isso Deus os entregou
ao instinto mais baixo, não está acontecendo nessa humanidade? O ser humano está se tornando menos humano a cada dia que o tempo passa. Esse ser humano está selvagerizando-se, animalizando, e está ficando mais imbecil e mais bestializado do que muitas bestas irracionais aí fora. Porque Deus os entregou. Deus os entregou. É isso que vocês querem? Então vão. Em meio a tudo aquilo lá, a lição vai falar aí da malignidade inerente no coração humano. Minha gente, é claro que a gente precisa encerrar hoje a nossa reunião. Deixa eu dizer para vocês. Eu penso que, além de estudar, ou de conhecer, ou reconhecer, de reforçar nosso conhecimento sobre Deus, a partir do livro de Gênesis, especialmente nessas primeiras lições, a segunda maior tese, ou doutrina, que mais importa, ou mais necessária, a nossa fé hoje é a antropologia bíblica e teológica. De alguma forma, por causa dessas correntes que eu citei inicialmente aí, nós os romantizamos em relação ao ser humano. Um certo humanismo naturalista já adentrou ao ponto da gente imaginar, não, ele é bom. Especialmente, pastor João, de um tempo para cá, quando a gente passou a admitir, conscientemente ou não, inteligentemente ou não, que todo critério de poder, inclusive o critério de poder religioso que eu tenho, institucional, ao ponto de os irmãos me respeitarem e chamar-me de pastor, que o critério de poder valida a moralidade, e na ótica de Deus não valida. Aliás, Deus não trabalha pela ótica do poder, Deus trabalha pela via da autoridade e da moral. É por isso que Deus falou, haverá um dia que a semente da mulher vai chegar e vai esmagar a cabeça da serpente, embora que ao longo da história você vai ferir o calcanhar dele. E a gente não esqueceu disso. O pecado entrou no mundo com o diabo propondo, não é bem assim, é porque ele está minimizando ou tirando de vocês a possibilidade de ser iguais a ele. E de lá para cá, a tendência do homem é ser Deus, se não dos outros, de si mesmo. Aí Deus vem e faz o inverso. O que é todo poderoso vem e se vulnerabiliza e torna-se um bebê e vem tomar sopa na casa de Maria. Você imagina? O todo poderoso, o eterno, entra no mundo, aleluia, pela porta do fundo. Ninguém estava lá, pastor Maurício Santana. A mídia não estava lá para poder noticiar. Aleluia. Mas naquela noite um coral apareceu lá, dizendo glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens de boa vontade. Ele chegou no palácio de Herodes. Herodes nem sabia de nada. Os que tinham o controle e o poder não perceberam nada. Até o sacerdote que recebeu Jesus nos braços, lá naquele dia, 40 dias após o nascimento dele, para apresentá-lo e consagrá-lo ao Senhor, não percebeu nada. Quem percebeu foi o irmão Simeão e a irmã Ana, que estava lá. Fica em pé, eu preciso encerrar. Outro dia a gente vai continuar, outras lições continuarão aqui. Isso é tão fantástico. Estudando outra vez recentemente o Evangelho de Lucas, isso calou profundo no meu coração. Que um anjo apareceu e disse a eles, eis aqui. Aliás, primeiro falou assim, não temais. Por que não? Vocês não devem temer. O anjo estava dizendo, eis aqui vos trago. Eu quero chamar a atenção para esse pronome aqui. A segunda pessoa do plural. Como quer dizendo, eu trago para vós. Não tem uma separação aqui? Uma singularidade? O problema é que Deus deu o livro para a gente estudar. É para nós, povo dele, a semente da fé. Só que a gente é preguiça. O anjo falou assim, não tem mais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria. Vos trago para vós, primeiramente. Porque se vós não entenderdes, não alcançará os outros. Eis aqui, vos trago, eu trago para vós, novas de grande alegria. E depois de vocês entenderem, né, será também para todo o povo. Que novas são essas? É que na cidade de Davi, outra vez o pronome enfático da segunda pessoa do plural, do caso, a segunda pessoa do plural. Isso como é que diz lá? Eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que na cidade de Davi,
vos nasceu para vocês. Se vocês não receberem isso e não entenderem isso, como é que o mundo vai achar que o cristianismo, a ideia da fé cristã é empática? Se até nós estamos, de alguma forma, conscientemente ou não, capitalizando esse Deus para alguns interesses nossos, a gente não vê a grandeza, a gente não consegue perceber a sublimidade, a imensidão. Será para vós, mas eles entenderam, porque não tinham preguiça. E depois que o coral de anjos apareceu lá, eles disseram para os outros: levantemo-nos, pois, e vamos até. Eles mobilizaram, né? Toda a compreensão do Cristo, com toda essa encenação aqui, que não te mobiliza para algo maior. O Natal não tem significado para você, e nem Jesus tem significado para você, se não te mobilizar para conhecer mais. Ele falou assim: então, já que nós ouvimos, Ele nasceu para nós, e Ele nos trouxe para nós, é a notícia para nós, e tal, é para nós, então vamos mobilizar. Nos mobilizemos e vamos, pois, até Belém, e vejamos isso. E eles entenderam, pastor Samuel, eles vejamos isso que aconteceu para nós, que nos aconteceu. Aconteceu alguma coisa no seu coração já, em nome de Jesus? O Espírito Santo já fez acontecer algo de tudo dessa narrativa no seu coração. Você pode dizer: isso que nos aconteceu, que me aconteceu, é nosso, por graça e bondade desse Deus Todo-Poderoso. Isso que nos aconteceu e que o Senhor... E Deus só faz acontecer, irmão Joaquim, para a gente saber. E é no saber que a gente erra. E o Senhor nos fez saber. Isso que nos aconteceu, aconteceu para nós, e que o Senhor quer que nós saibamos. Então vamos investigar. Vamos lá, irmã Vera, minha pastora. Vamos lá. Que o livro de Gênesis se desperte a mim e a você com um estudo maior. Adquira sua revista aí hoje, se você não adquiriu. Estude a lição a semana inteira na sua casa. Porque você, quando vir na próxima escola, você não vem de mente vazia. Você vai trazer o assunto impregnado aí no seu cérebro, aí na sua massa cinzenta, e você vai interessar mais. Agora, se você vir sem nada na cabeça, você vai ficar olhando lagartixa e barata. Aqui não tem barata nem lagartixa, porque você não vai, não interessa, porque o assunto está longe de você, está distante demais, não aconteceu para você ainda. Pai querido, eu quero louvar o seu nome. Aleluia. Aleluia, aleluia, nossa alma te ama. Nossa mente é fertilizada e tocada pela grandeza e a sublimidade do seu ser, revelado na tua palavra. E a tua igreja reunida aqui esta manhã está iniciando estudos no livro do Gênesis, o livro dos começos, mas por tua bondade e misericórdia, é também o livro dos recomeços, porque na tua graça a gente pode recomeçar sempre, sempre. Ainda que haja corrupção absurda à nossa volta, e o Senhor vem agir como agiu lá no dilúvio, o Senhor dá-nos sempre uma nova oportunidade, cria uma nova aliança e dá-nos uma nova perspectiva, em nome de Jesus. Ainda que seja para vir sobre as nossas torres de marfins, que nós construímos ideologicamente, sistematicamente e até institucionalmente. Estabeleça uma confusão aqui, Pai, uma confusão santa, para que a gente cumpra o seu propósito. Que nós consigamos, ao aproximar desse livro e da tua palavra, entender que há um propósito maior. E quando nós não enxergamos esse propósito e tentamos de nós mesmos, dos nossos recursos e das nossas forças, construir alguma civilização, algo que seja calcado no pensamento meramente humano de uma raça caída, só pode gerar confusão mesmo. Mas mesmo na confusão, o Senhor trabalha para nos abençoar graciosamente. Fica conosco, eu peço em nome de Jesus. Gente, muito obrigado. Se eu passei do horário, me perdoe. Deus abençoe.